nunca li um livro como esse, e eu acho que é exatamente por isso que ele se tornou um clássico. O Morro dos Ventos Uivantes está em alta novamente porque tem uma adaptação rolando no cinema e eu, sinceramente, tô com medo de assistir. Supostamente ele é um livro sobre o amor, mas eu acho que ele é mais sobre vingança do que qualquer outra coisa. E aí tu me pergunta, tá, mas o que faz esse livro ser tão diferente? E eu te digo calma, porque são muitos fatores que eu vou contar todos nesse vídeo. E pode ficar tranquilo que quando tiver spoilers, eu vou avisar. Para começar, uma das coisas que mais me impressionou foi a narração do livro. Porque quando eu comecei a ler ele, eu pensei que eu ia acompanhar o casal principal, que é o Heathcliff e a Catherine. Mas não. Na verdade, quem narra o livro é um terceiro personagem. Então aqui a gente vai acompanhar o Sr. Lockwood, que ele é o locatário do Heathcliff, e através de conversas com a governanta da casa, que é a Sra. Nellie, ele descobre mais sobre a história do Heathcliff e da Catherine. Ou seja, esse romance ele é narrado por um ponto de vista de uma terceira pessoa, ou seria a quarta. Além disso, esse romance ele também brinca muito com a questão temporal. Ele começa no presente e daí depois, quando a Nellie começa a contar a história do casal, ele volta lá para a infância deles, então volta no tempo e depois volta para o presente e depois volta no tempo e volta para o presente. Então tem essa brincadeira assim com o tempo. Eu li essa edição aqui, que é da Martin Claret, e além de linda, ela é perfeita. Ela traz um prefácio da tradutora do livro, e no prefácio ela explica que essa é uma das únicas edições brasileiras que trazem a variação de linguagem dos personagens. E o que isso significa? Que tem alguns personagens que eles têm classes sociais diferentes, e eles falam supostamente errado. E aqui a tradutora consegue trazer essas variações linguísticas, algo que não tinha sido feito antes. E esse também foi um dos motivos desse livro ser tão polêmico na data de lançamento. Quando a Emily Brontë escreveu esse livro, foi um grande choque para todo mundo, porque os livros sempre traziam a norma culta padrão. E a Emily Brontë quebrou um pouco dessa regra, trazendo esse dialeto dos personagens. E por mais que ela tenha escrito essa obra lá em 1847, essa é uma discussão que ainda é super atual, porque a gente sempre discute o que é ou não literatura, o que é ou não errado falar. E assim, o uso do dialeto não deveria ser considerado um erro, mas uma forma de expressão das pessoas, né? E quando o autor consegue colocar isso no texto, é uma forma dele capturar as variações das relações humanas e das classes sociais de uma forma ainda mais fiel, o que é incrível. Então só aí a gente já entende um pouco da profundidade que essa obra tem. E agora falando um pouco da história mesmo, o Morro dos Ventos Uivantes, na verdade, ele é uma propriedade onde a história se passa, que fica lá no interior da Inglaterra, em Yorkshire. E é bem isso que o nome fala mesmo, um lugar super alto que até os ventos uivam. E ali nessa propriedade vive o Sr. Earnshaw com os seus dois filhos, que são a Catherine e o Hindley. Só que tudo muda quando ele chega em casa de uma de suas viagens com um menino nos braços. Esse menino, ele é descrito como um ciganinho, porque ele tem a pele mais escura e os cabelos negros. E a partir daí ele passa a ser adotado por essa família, e eles chamam ele de Heathcliff. Ele não tem sobrenome, ele é apenas Heathcliff. E como o Sr. Earnshaw encontrou ele lá em Liverpool, tem uma teoria que fala que possivelmente esse menino seria um produto de tráfico de escravos e que ele teria fugido. E a chegada desse menino muda toda a configuração da família, porque a Catherine, ela fica super amiga dele, porque eles têm ali mais ou menos a mesma idade, mas o Hindley, que é o irmão, ele morre de ciúmes, porque toda a atenção desse pai agora passa para esse menino. E é aí que começam as tragédias e o conflito da história, porque quando o Sr. Earnshaw morre, quem se torna o dono da propriedade é o Hindley, o irmão dele. Só que ele odeia o Heathcliff. E ele então transforma o Heathcliff em praticamente um empregado da casa. E ali a gente já vê que a Catherine tá um pouco apaixonada por ele, eles já têm uma relação assim construída. Mas como tudo que é ruim pode piorar, a Catherine, ela conhece um outro menino, o Linton, e ela fica dividida ali entre eles. E agora eu vou começar a entrar um pouco mais fundo na história, então podem ter alguns spoilers, mesmo que sejam do início do livro, tá? Por mais que a Catherine seja apaixonada pelo Heathcliff, ela escolhe ficar com o Linton, que pede ela em casamento. E ela aceita, por quê? Porque ela pensa que como o Linton tem dinheiro, ela pode usar esse dinheiro para ajudar o Heathcliff, que tá lá jogado às traças,
sendo empregado do irmão dela. E aí então ela aceita se casar com o Linton e ela conta pra Nellie que se ela casasse com o Heathcliff, que é o que ela queria, isso acabaria degradando ela. E aí acontece uma das cenas mais icônicas do livro, que ela fala que ele nunca vai saber o quanto ela o ama. E ela diz assim: ele nunca vai saber quanto eu o amo. O amo não por ele ser bonito, Nelly, mas por ele ser mais do que eu própria sou. Não sei de que as nossas almas são constituídas, mas a dele e a minha são iguais. E a de Linton é tão diferente quanto um raio de luar de um relâmpago, ou a geada do fogo. Não tem a menor condição, gente. Não tem a menor condição. Só que aí, o Heathcliff, ele está escutando a conversa delas, e ele escuta só o início, a parte que ela fala que não escolheria ele. E aí o que ele faz? Ele vai embora, porque ele não escutou a conversa completa, a declaração dela, né? O Heathcliff então foge, ele vai embora, se some, desaparece do mapa, e ele só volta depois de muito tempo, quando a Cat já tá casada, e ele já está, ó, cheio da grana, e ele volta querendo vingança. E é muito curiosa essa relação deles, porque a gente sabe que eles são apaixonados, tá? A gente tem indícios disso, mas a gente nunca acompanha os momentos felizes deles. A gente só vê as brigas e os momentos de tensão, porque é quando a Nelly tá presente. Tipo, eles falam que eles foram passear no bosque e ficaram o dia inteiro fora os dois. Mas a gente não vê esse momento acontecendo. A gente só vê eles brigando na cozinha, porque é quando a Nelly tá. Então aqui fica claro como esse livro é incrível, porque imagina o quão difícil deve ser tu manter um leitor engajado em um romance, quando esse leitor ele não tem acesso à relação completa dos personagens. Então o que a Emily Brontë fez aqui é simplesmente incrível, arrebatador, tá? E bom, gente, essa é mais ou menos a primeira parte do enredo, e eu acho que se eu falar um pouco mais vai ter muito spoiler, que eu acho que não precisa, tá? Porque a história muda muito e muitas coisas acontecem. Então leia esse livro porque ele vale muito a pena. E a narrativa ela também discute várias questões sociais, assim. Por o Heathcliff ser um ciganinho, tem muitas questões de racismo da época e também as questões de diferença de classe mesmo, em que um personagem ele pensa que ele é superior ao outro só porque ele tem acesso a dinheiro e à educação. E eu acho que é aí que entra um pouco do problema do filme, porque no filme eles escalaram um cara branco para ser o Heathcliff. E daí apaga o debate que acontece aqui dentro do livro, sabe? Mas eu não vi o filme e então não posso opinar, mas já estou opinando. Também sobre o ponto de vista, por a gente ter a Nelly, que é a governanta, como a pessoa que está contando essa história, a gente só tem acesso aos espaços comuns da casa, vamos dizer assim, que é ali onde ela está trabalhando, né? Na sala, na cozinha. E às vezes ela tá ali no quarto com a Cat, mas são raras as ocasiões. E também tem essa questão de que a Nelly, ela tá ali para servir aos patrões, né? Então ela acaba criando um pouco dessa aversão pelo Heathcliff, e a gente percebe isso através da narrativa dela, da narração. E essa questão dos locais também é muito interessante, porque quando o Heathcliff volta pro morro, ele mora na casa do Morro dos Ventos Uivantes, né? E essa casa passa a ser das pessoas que não têm modos, que não têm educação, vamos dizer assim. Enquanto a Cat, que se casou com o Linton, que é o abastado lá, que tem estudo, eles moram na Granja dos Tordos, que é um lugar que ali todos são bem educados, têm acesso à cultura, têm acesso a livros e à educação. E aí tem um outro ponto da história que pra mim foi muito inesperado. Só que daí esse é um spoiler gigante, então se tu não leu o livro, passe essa parte. Anunciando pela terceira vez já, né? No início do livro, a gente tem alguns indícios de que a Catherine estava morta. Mas isso acontece definitivamente ali no meio do livro, o que eu achei super cedo para a história. E daí tu pensa, não, mas agora a história vai acabar. E não, ela amplifica tudo, porque daí agora o Heathcliff, ele passa a ser assombrado pela Catherine. Ele fica completamente obcecado e incapaz de seguir em frente mesmo. E aí ela morre, né, após ela dar à luz à filha dela, que também vai se chamar Catherine. E eu confesso que quando ela deu à luz a filha, eu não tinha entendido que ela estava grávida. Eu não sei se eu li errado,
porque eu não peguei nada que dissesse que isso estava acontecendo na narrativa. Só simplesmente ela teve a filha lá e morreu. E daí a segunda metade do livro, ela vai acompanhar os filhos desses personagens desenvolvendo o trauma dos pais. Olha que legal. Porque o Heathcliff, ele casa com a irmã do Linton, que casou com a Catherine. E daí eles têm filhos também. Então, a Cat, que é a filha da Catherine, o Linton, que é o filho do Heathcliff, e também tem o Harrington, que é o filho do Hindley, do irmão da Catherine. E daí a gente vai acompanhar esses personagens e é como se a vingança realmente atravessasse ali as gerações. Por fim, eu acho que o que torna esse livro tão impactante assim não é só a intensidade do sentimento dos personagens, mas a forma com que nada é fácil, sabe? A redenção não é nada fácil nesse livro. Então a gente não tem um herói, a gente não tem uma moral que é confortável. A gente tem obsessão, vingança, trauma e uma repetição de padrão assim que uma geração vai pagando pelos erros da outra geração. E caos, simplesmente caos. Esse livro é uma grande fofocaiada, tá, gente? Porque é tipo assim, a Nelly contando a história que ela ouviu acontecendo pro outro fulaninho lá. Então é uma grande fofocaiada com muitos acontecimentos e caos e incrível, incrível. Se você gosta de uma boa fofoca, O Morro dos Ventos Uivantes com certeza é um livro para você. E a mudança, né, no final do livro, é que a Cat e o Harrington, que é o filho do Linton ali, né, eles começam a se aproximar e eles acabam fazendo um pouco diferente, assim, dos pais. Porque daí ela ensina ele a ler, por mais que ela maltrate ele por várias páginas do livro, ela ensina ele a ler. Então tem essa possibilidade de mudança que não tinha antes, sabe? Então, enquanto o amor da Catherine e do Heathcliff simplesmente destrói, o da Cat e do Harrington constrói algo de bom ali, né? O Heathcliff, ele continua a ser assombrado, seja pelo fantasma da Catherine, seja pela saudade dela até o final do livro, que é quando ele morre ali no quarto dele, sendo molhado pela chuva, assim, numa cena muito cinemática. No fim, essa não é só uma história sobre o amor. Ela é uma história sobre obsessão, orgulho e as consequências que atravessam as gerações. E talvez seja por isso que esse livro ele é tão impactante e um clássico, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adorei ler esse livro. Ele foi uma dívida literária que eu tinha com a Andressa, de 15 anos, que era muito fã de Crepúsculo e não tinha lido esse livro ainda. Então agora essa dívida está paga e estou muito feliz com a leitura dele. Ele se tornou um dos meus clássicos favoritos, eu acho. Ele é muito bom mesmo. Então não deixa de curtir, comentar e se inscrever no canal, que quinta que vem a gente tá de volta. Um beijo, tchau!